Mudei o cenário e acho que não tô bem enquadrada aqui. Ai, que saco. Bom, eu tive que mudar o meu cenário, mas eu vou voltar pro outro. A luz e a umidade aqui da minha cidade não permitem que eu grave aonde eu quero gravar. Mas eu quero começar esse vídeo dizendo que eu tenho licença poética pra falar de relacionamento, tá? Não sou expert em nada, mas eu vivo com a mesma pessoa há 9 anos. E dentro dessa fase a gente já passou por baixos, muito baixos, fundo do poço, e já chegamos também em lugares altos com uma vista linda. Então acredito que tem bastante repertório aí pra gente falar de relacionamento. Sabe que mesmo já tendo feito muitas coisas na minha vida, mesmo tendo feito faculdade, mestrado, tá cursando uma pós, não tem curso que eu faça que seja mais difícil do que se relacionar. Não só no relacionamento a dois, mas com as pessoas também. Mas falando exclusivamente, né, de uma vida de duas pessoas, a gente passa por muitas fases diferentes junto. E não só fases do relacionamento, mas nossas também. Eu não sou a mesma pessoa que eu era no início do meu relacionamento, nem o meu noivo. Esse amadurecer a dois é extremamente desgastante, difícil, porque é um processo de crescimento, amadurecimento. E crescer dói. Não sei se você vai lembrar, mas quando nós somos crianças, a gente tem dores físicas de crescimento. Então, conforme a gente vai crescendo, as dores podem deixar até de ser físicas. Muitas vezes elas dão dor de estômago, a gente sente dor no corpo, se sente fraca, por várias questões emocionais também. Crescer não é um processo fácil, mas pode ser um processo muito gostoso se a gente souber administrar. Agora falando de uma coisa que realmente vai mudar esse jogo, tá? Você concorda comigo que é muito difícil a gente controlar a si mesmo? Muitas vezes a gente não quer comer alguma coisa, a gente vai lá e come. E vai começar alguma tarefa no outro dia, não começa. Porque ter domínio próprio, ter autocontrole é difícil. Então você imagina controlar o outro. Controlar o que outra pessoa faz, o que outra pessoa pensa, o que outra pessoa fez no passado. Por mais que amacie o nosso ego a gente falar do outro, do que o outro faz, como é que ele reage, o que ele faz que me incomoda, hoje eu quero que você se pergunte o que em você contribui para aquilo que você chama de problema hoje no seu relacionamento. Que tipo de parceiro ou parceira você tá sendo pro outro? Porque muitas vezes os seus pontos são válidos. Se você for partir de um princípio racional, talvez você esteja vendo branco onde é branco e a pessoa tá dizendo que é azul. Mas além dos seus pontos estarem certos ou errados, como você tem agido nessa relação? Eu muitas vezes durante as minhas brigas ao longo do meu relacionamento, eu tive razão. Os meus pontos eram válidos, mas eu deixava a desejar em tantas outras áreas, na forma como eu me expressava, na forma como eu manifestava aquilo que eu queria, que a reação do outro muitas vezes acarretava em algo que eu também não gostava. Nosso ego tenta nos dizer que a gente tá sempre certo e que o outro é o problema. Mas experimenta olhar pra si, controlar a si mesmo e tentar corrigir os seus defeitos. E ver se esse relacionamento também não vai melhorar. Ah, Maria, mas eu já tentei diversas vezes e não melhorou. Eu sei. Eu também já tentei diversas vezes e não melhorou. O conselho que eu realmente gostaria que você absorvesse e colocasse em prática é anotar quais são as pautas que você realmente acredita que são grandes pedras no sapato de vocês. Porque quando você anotar isso, você vai saber que são as coisas principais que precisam ser solucionadas. E eu recomendo fortemente que você tenha uma conversa difícil sobre essas coisas. Conversas difíceis salvaram o meu relacionamento. E a ausência delas deixou lacunas que a gente acabou preenchendo com ações erradas, atitudes erradas, preenchemos separados. Então, para que essas lacunas não aconteçam, que a gente tenha a sabedoria de ter conversas difíceis e lutar pelo nosso relacionamento. Não adianta só apontar o dedo, não adianta querer que o outro entenda aquilo que você pensa. Ninguém tem bola de cristal. Duas criações diferentes formam duas pessoas completamente diferentes. Respira fundo. Se relacionar é difícil mesmo. Na maioria das vezes, o relacionamento ele não acaba por falta de amor, mas ele acaba por falta de responsabilidade emocional consigo, com outro. E responsabilidade envolve conversa. Porque se dois adultos não se tratarem como adultos e agirem como crianças, escondendo suas emoções, chorando escondido, brigando, falando mal do colega pro outro, vira literalmente uma briga de criança. Tudo vira ataque. Tem que ter um culpado e uma vítima. A gente passa a querer ter razão dentro de um cenário, quando na verdade o que salvaria aquela relação seria uma conversa difícil e uma provocação de mudança de atitude para que assim vocês começassem a construir algo diferente. Construir algo diferente vem de conversar sobre algo diferente. E isso exige disposição e responsabilidade. Eu aprendi uma coisa estando num relacionamento que daqui a pouco vai fazer uma década. Você pode amar muito alguém e mesmo assim machucar
demais essa pessoa se você não decidir amadurecer a sua forma de se relacionar. As nossas emoções, elas não podem guiar a forma como a gente age. A gente tem que ter responsabilidade, botar os panos na mesa. Isso é um relacionamento, isso não é uma brincadeira. E um adendo muito importante, esse vídeo não é para relacionamentos tóxicos, para relacionamentos abusivos. Mas vamos supor que você tá no relacionamento errado e tá assistindo esse vídeo, mas você não sabe que você tá no relacionamento errado. Você vai começar a cuidar tanto de você, ter essa responsabilidade, se colocar no lugar do outro, que se o outro não crescer junto, automaticamente os caminhos vão se separar. Então, obviamente, esse vídeo é para aquelas pessoas que têm um problema e têm capacidade de solucioná-lo, além de querer solucioná-lo. Salvar um relacionamento tem muito a ver com deixar morrer uma versão sua que você estava muito acostumada a carregar. Viver sozinha no mundo é completamente diferente de viver com uma pessoa. Eu gosto de dizer também que me relacionar com uma outra pessoa por tanto tempo me evolui 1000 vezes mais, porque é como se tivesse um espelho todos os dias te mostrando os teus defeitos, te mostrando defeitos no outro que você também não quer repetir. Eu já vi muitas pessoas dizendo que queriam ter um relacionamento duradouro, mas essas mesmas pessoas não querem viver o processo que sustenta um relacionamento duradouro, que é literalmente engolir a seco partes de você que nem sempre estão certas. E que se estiverem, vocês vão aprender juntos, porque não é um jogo de certo e errado. É uma caminhada juntos, de mãos dadas e que, se Deus quiser, pra sempre. Eu vou dar um spoiler para um outro conteúdo, tá? Que é um segredo de uma relação forte, dessas relações que você vê aí, você admira, de casais que estão há muito tempo juntos. Resiliência. Pessoas que fazem renúncias muito silenciosas entre eles. Se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, por favor, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo. Toda quarta-feira tem vídeo novo, onde eu trago essas reflexões sobre transformações que eu tive e que você pode estar vivendo também. E o que eu quero que você leve desse vídeo é que se você quer salvar o seu relacionamento, você precisa começar por olhar pra dentro e ver como você tá contribuindo pra esse problema, buscar mudanças nas suas próprias ações, ter conversas difíceis, conversar sério com seu parceiro se vocês querem trilhar essa caminhada juntos. Se vocês quiserem, não tem outro caminho a não ser resolver os problemas. Não esqueçam que permanecer é uma habilidade. Se manter firme e leal numa mesma missão por muitos anos é extremamente louvável. E um relacionamento duradouro é isso. Evoluam de fato juntos, porque só se comunicar sem maturidade vai virar uma grande guerra. E lembrar que vocês são do mesmo time. Se um perde, os dois perdem. Se um ganha, os dois ganham. Afinal, vocês estão mais preocupados em de fato dar certo ou provar que estão certos?